santo Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado. Podeis assentar, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, para nós entendermos um pouquinho só da grandeza de Deus. Olha como o ser humano está decaído. Se o ser humano, se a humanidade colocasse em prática o amar a Deus e o amar o próximo, tudo que nós compramos, essa roupa que você está vestido, você pagou imposto. Sua blusa, suas roupas íntimas, tudo que você compra, você paga o imposto. O café que você toma, você paga o imposto. A toalha da mesa para você forrar a mesa, você comprou e pagou imposto sobre aquilo que você comprou. O combustível que você abastece o carro, o tênis, enfim, tudo que você compra, você paga o imposto. E esses impostos são recolhidos pelo governo, vão tudo para um caixa do governo. E lá ele vai fatiar e vai direcionar as áreas da educação, as áreas, da ciência e tecnologia, as áreas dos hospitais, enfim, tudo isso com os nossos impostos. Tudo que você compra, você paga imposto. Então, só para vocês terem uma noção de como o ser humano está decaído. Se o ser humano amasse a Deus e amasse o semelhante, um dos recursos que não iriam ter é o recurso militar. Não iria precisar de recursos para o exército, porque se a humanidade colocasse em prática aquilo que o Senhor Jesus deixou, não haveria necessidade de investir em armas, não haveria necessidade de investir em exércitos, em marinha ou aeronáutica. Tudo isso acontece para nós termos um pouquinho só de noção de quão decaído está a humanidade, que investe pesado em armamentos bélicos, armamentos químicos, que investe pesado nas receitas. Imagina, sustentar um soldado o dia inteiro num quartel, com alimento, com roupas, com bala, com armamento, e os aviões, portas-aviões, tudo isso com os recursos que são tirados através dos impostos. Então, só pelo simples fato de países investir em exércitos, isso nos prova que a humanidade está e continua caída e decaída da graça do Deus Todo-Poderoso. Mas lá no céu de glória não haverá recursos para militares, porque lá nós amaremos 100% integralmente uns aos outros, lá não tem nada de guerra, de animosidade. Então, se você tem alguma animosidade com alguém, cuidado, porque lá esse lugar só entra quem ama, só entra quem ama o próximo, e já começa o treinamento é aqui. Então, nós temos que estar com a nossa alma limpa e purificada. Então, por esse simples fato que o Senhor nos traz aqui nesta manhã, de muitos recursos investidos em exércitos, em gasolina de avião, porta-avião, porta-navios, um pesado dinheiro colocado em bombas para matar seres humanos. Tudo isso porque não cumprimos o que Jesus deixou. Ama o seu semelhante. Porque quem ama o semelhante não quer o mal do semelhante. Quem ama o semelhante não quer pegar numa arma para matar o semelhante. Quem ama o semelhante não quer derrubar uma bomba atômica para matar muitos outros semelhantes. Então, só por aí você vai ter a noção de como esse mundo está caído e decaído. Haja vista a guerra que continua lá na Ucrânia. Parentes ucranianos, russos, parentes, a antiga União Soviética, parentes entre si guerreando. O próprio Israel, tribo de Benjamim e outras demais tribos guerreando entre si, perderam o foco. Não era isso que Deus planejou para a humanidade. Deus planejou e deixou tudo prontinho. Ama o seu semelhante como a ti mesmo. Só quem entende, diga glória a Deus. Aleluia.
Então, sabe o que resta para nós, meus irmãos? Irmos embora para esse céu de glória. Porque aqui é um ameaçando o outro. É um falando assim, eu invadi o país, vai acabar o mundo. Vladimir Putin falou esses tempos atrás que se continuar mandando a OTAN, mandando recursos para a Ucrânia, vai acabar o mundo. Ele está dizendo, as ogivas nucleares já estão prontinhas para soltar em vocês aí que estão querendo ajudar a Ucrânia. Então imagina as ameaças, né, de acabar. Já viu quando caiu a bomba atômica em Hiroshima? A tragédia que foi aquilo? Lá em Chernobyl ainda até hoje, não dá nem para a pessoa entrar lá, assim, porque tanta radiação que tem aquilo. O que aumentou o câncer, células cancerígenas? Tudo isso foram trazidos pelos ventos, aqueles produtos químicos, aonde invadiram toda a Terra, onde desenvolve células cancerígenas por conta de armamentos tóxicos. E nós estamos a um passo de irmos embora desse planeta. Então, segura firme com Jesus aí. Fica firme com Ele. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para Ele. Fica firme, agarrado com Ele. Porque você e sua família, eu e minha família, vamos embora desse planeta. Por enquanto, vamos aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado. Se der para viajar, viaja. Se der para comer o melhor da terra, coma. Se der para você fazer as coisas com a sua família, faça. Porque daqui a pouco nós vamos embora deste lugar. Aleluia. Curva sua cabeça. Senhor, coloca mais no coração de cada um de nós essas revelações que o Senhor tem para todos nós, a fim de que nós não venhamos nos perder no meio desta caminhada. Ó Santo de Israel, o Senhor vem buscar um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Não é um povo relaxado, não é um povo, Senhor, que traz uma má fama para o seu nome. É um povo exclusivamente seu. Então é um povo exclusivo seu, do Senhor. Um povo de boas obras, ou seja, de boa índole. Um povo, Senhor, transparente. Um povo que anda na verdade, que fala a verdade, que não age de hipocrisia. É esse povo que o Senhor vem buscar, exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Faça de nós, Senhor, este povo, ó Pai, como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Senhor, que nós possamos ser como proverbista. Duas coisas te pedimos, não nas negue antes que morramos. Afasta de nós a mentira e a hipocrisia, que nós não venhamos ser mentirosos ou hipócritas, ó Pai, mas que venhamos ser verdadeiros, ó Deus, e honestos. Ó Senhor, e também não nos dê nem a riqueza extrema e nem a pobreza extrema, porque se o Senhor nos dá uma riqueza extrema, nós podemos correr o risco de negar o Senhor. E se o Senhor nos dá uma pobreza extrema, nós teremos que correr o risco de roubar para alimentar nossa família. Dai-nos o pão que nos é necessário, uma vida equilibrada, andar de cabeça erguida, Senhor, sem dever nada a ninguém que não seja o amor. Faça isso por nós e em nós, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Reflita um pouco sobre essas palavras. Aleluia. Reflitamos juntos sobre essas palavras. O mundo está em declínio. O mundo continua em decomposição. Oh, bendito seja o Senhor. Fiquem firmes, vamos ficar firmes nos caminhos do Senhor Jesus. É um caminho apertado, sim. A porta é estreita, sim, é estreita. Mas vale a pena, vale a pena. Bendito seja o Senhor. E agora eu oro, Senhor, caso haja alguém no nosso meio que vá oferecer ao Senhor e apresentar ao Senhor as primícias das nossas finanças, que o Senhor receba neste momento, Senhor, como oferta agradável diante da sua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Se alguém vai apresentar as primícias das suas finanças, esteja em pé. Os irmãos vão aí passando a salva.
E o Senhor vai sendo honrado com as nossas primícias, graças a Deus. E a chuvinha está querendo voltar de novo, né? Olha aí. Eu vim um pouco aqui para ficar, senão ele vai ficar mofado. Mas ontem foi uma chuvarada, né? Glória a Deus por tudo isso. Eu disse à minha esposa ontem à noite, falei, amor, fazia um bom tempo, vários anos que eu não via assim chuva sequencial entre janeiro e fevereiro, o jeito que estamos tendo aí. Era bom se pudesse canalizar esses recursos, né? Porque chega uma época do ano que tem que fazer racionamento, e aí não tem água para o povo, né? Então essa chuvarada que está caindo aí, tá uma benção. Glória a Deus por tudo. Vamos dividir nossas classes. Os jovens, os pré-adolescentes, o discipulado e os adultos, nós vamos estar aqui. Glória a Deus. E vamos nós. Graças a Deus. O povo de Deus vai aprendendo a palavra de Deus. Nós vamos aqui continuar nosso estudo. Já pode baixar um pouquinho aí, para não atrapalhar o pessoal lá embaixo. Lá. Ok. Nós estamos aprendendo então sobre as profecias bíblicas, né? Nós estudamos aí nesses domingos sobre o que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina, né, sinteticamente, que ela tem profecias e orientações, né, para os gentios, que são todos os seres humanos, né, também para Israel, para os gentios em duas fases. Os gentios que odeiam a Deus e odeiam os servos de Deus, não quer saber de crente, e também a outra fase, que é os gentios agora que aceitaram a Jesus. Então nós agora fazemos parte do Israel de Deus. E profecias para Israel, em 3 fases para Israel, quando você vai ler. A primeira fase, quando Israel, através de Abraão, é feita a promessa, eles vão parar no Egito. Eles saem do Egito e ali é a primeira fase. Quando eles entram na terra prometida pela mão de Josué, a primeira fase, o povo sendo abençoado. O povo caminhando, o povo prosperando. Aí entra a segunda fase, onde o povo agora começa a virar as costas para Deus. A prosperidade é muito perigosa, porque a prosperidade ela pode atrapalhar a nossa vida momentaneamente quando a gente perde um pouco o foco. Israel perdeu o foco e virou as costas para Deus, então Deus agora começa a levantar os profetas para falar com Israel na segunda fase. Volta, Israel, volta ao que o Senhor colocou para vocês. Israel teimoso, não queria voltar, então entrou a fase deles serem expulsos do país. Foram mortos, muitos deles morreram à espada pela guerra, né? Os exércitos inimigos entraram, mataram muitos israelitas. A peste, né? Porque a guerra é assim. Naquela época cercava-se o país, cortava a canalização da água e não deixava ninguém entrar e ninguém sair, até que os soldados ficassem enfraquecidos. E ali, então, quando eles estavam num momento de fragilidade, um ano, né, cercando aquilo lá, até que o profeta Jeremias, em Lamentações, ele relata o que ocorreu nesse período, quando Israel, por tamanha teimosia, não voltou para Deus, e o exército inimigo cercou. Jeremias relata que as mulheres, né, que tinham suas mãos com seus cremes, né, mãos outrora delicadas, agora para não morrerem de fome, os bebês morriam de fome porque não tinha leite para amamentar, não tinha alimentação. Aquelas mulheres cortavam o corpinho das suas crianças, um pouquinho de água que se tinha e comia carne humana. O próprio profeta Jeremias relata isso no livro de Lamentações. Leiam na casa de vocês Lamentações de Jeremias para vocês entenderem
a gravidade que Israel caiu. Israel, depois de ser levado cativo, embora, entrou a terceira fase, que é a fase da restauração. E a fase da restauração, propriamente dita na Bíblia, fala em capítulo 36 de Ezequiel, 37, que é a visão do Vale de Ossos Secos, que é a fase da restauração da nação, ou seja, a nação que foi expulsa, saiu da terra, agora caiu a ficha deles e eles começam a voltar para a terra prometida e Deus começa o processo de restauração espiritual na vida deles. Esse processo ainda continua e vai chegar ao ápice, quando haverá um avivamento em Israel, e esse avivamento há de pegar no mundo inteiro no período de tribulação. Então a tribulação que vem vindo aí na frente é mais para Deus tratar com Israel. Deus, nesse período de tribulação, é para Deus tratar com Israel e com os gentios. Quais são os gentios? Aqueles que se desviaram da presença de Deus e não querem saber mais de Deus. Aqueles que estão, ou têm ódio das coisas de Deus, existem, infelizmente. Então Deus vai trazer a ira sobre o mundo e vai permitir que Satanás, através do anticristo, persiga Israel. Israel vai para a terra prometida em mais levas ainda. Eles já estão indo em levas. Uma das profecias que se cumpriram já na nossa época, em 1947, onde na ONU, o brasileiro que estava presidindo lá, Oswaldo Aranha é o nome dele, ele assinou o decreto para que se criasse o Estado de Israel. Deus, na palavra dele, já vem dizendo, pode uma nação nascer em um só dia? Uma pergunta que o profeta faz. E o Senhor, através de Oswaldo Aranha, permitiu que a nação fosse criada. Na verdade, já estava, mas fosse colocado agora um pedaço de terra em Israel, que é onde eles estão hoje. Tel Aviv, Jerusalém, todos aqueles arredores, de um tamanhão de terra, eles ficaram com um pequenino pedaço agora e voltando. E nesse período, os exércitos inimigos do Egito, da Líbia, do Irã, reuniram-se para varrer Israel do mapa. Isso, para vocês, se quiserem entender um pouco sobre isso, é chamado de Guerra dos 6 Dias, onde esse exército veio com mais de 1 milhão de homens armados até os dentes para varrer Israel do mapa, para aniquilar Israel. E ali os Estados Unidos mandaram, uns dias antes da guerra começar, mandaram pouquinhos tanques e treinamento militar rápido ali para Israel se defender. Era algo que não tinha como eles fugir. E no final, Israel, 6 dias depois, já conquistaram tudo de novo, aquilo que eles haviam perdido, inclusive o que é motivo de guerra hoje, a faixa de Gaza, que foi conquistada na Guerra dos 6 Dias. Então, como é que pode 1 milhão de soldados guerrear com homens que estavam até pouco tempo espalhados pelo mundo, voltaram sem treinamento militar, sem nada para oferecer, e aí tiveram que aprender na marra, pilotar avião, pilotar tanque, quando 6 dias depois eles conquistaram um grande número e subjugaram muitos daqueles soldados. Por quê? Porque a palavra de Deus não falha. Aleluia, glória a Deus. E agora esse período de restauração que Deus está tratando com Israel vai acontecer de uma forma maior, onde uma perseguição vai explodir de novo, com mais intensidade, para Israel ser perseguido. E eles, infelizmente, na perseguição, eles vão cair a ficha deles e ver a besteira que eles fizeram de rejeitar o Messias. Enquanto eles rejeitam e continuam a rejeitar o Messias, o povo que aceitou o Messias, dos quais somos nós, agora fazemos parte de algo chamado igreja. Igreja. Quando Israel aceitar o Messias, e pouquíssimos deles aceitaram, alguns continuam aceitando e outros aceitarão com mais força no futuro. Todos eles farão parte da igreja. Então, gregos, judeus, israelitas, brasileiros, americanos, todos, europeus, aceitou a Jesus,
agora faz parte da igreja. E neste período de Israel em 3 fases de profecias, fecha essa porta aqui, vamos tratar agora da igreja. A igreja é o que o Senhor criou para ele, a fim de que aqueles que aceitassem pela fé o sacrifício da cruz do Calvário, que aceitasse pela fé as palavras dele e praticasse as palavras dele, que venha a praticar as palavras dele, esses são os salvos, que agora fazem parte de algo chamado igreja. Então eu faço parte da igreja, você faz parte da igreja. Mas para que nós não venhamos a nos achar que somos merecedores de fazer parte de qualquer algo criado por Deus, ele mesmo diz: as suas obras são trapos de imundícia. Então, não, eu faço parte porque eu mereço, eu trabalho muito, eu faço muito. Ele mesmo diz: as suas obras não passam de trapos de imundícia. Qualquer obra humana, ele está dizendo a palavra dele, para mim é como trapo de imundícia. As nossas obras só têm valor se estiver sendo feitas através do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque o primeiro ato que nós vamos fazer, qualquer coisa que seja, é a base do amor. Aleluia. Então, para que nós não venhamos a nos achar que somos merecedores, ele diz: suas obras não valem nada. Se não tiver o Espírito Santo, suas obras não valem nada. Pronto, por aí já começa. E em seguida, nós somos agora a igreja, e ele deixa bem claro: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e que os vossos frutos sejam permanentes. Outra verdade: não fomos nós que escolhemos a ele, muito pelo contrário, ele que nos escolheu. Oh, glória a Deus. Diga aí, você, com todo respeito, o senhor, a senhora, a senhora, você, o senhor, a senhora, é escolhido por Deus. Meu Jesus da glória. Alguém não entendeu ainda. O dono de tudo, o criador de tudo, olhou para um caco dos cacos como eu, para você, e disse: eu te escolhi. Eu escolhi. Escolheu-me para quê? Para você vir morar comigo, para você viver comigo, para você e sua família estar comigo. Um dia só, um mês, alguns meses só não, eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja do Senhor Jesus, temos algumas particularidades. Diga assim: para ser igreja, tem particularidades. A primeira particularidade nossa, irmãos, é a salvação. Vamos abrir nossas Bíblias em 1ª carta de Pedro, capítulo de número 1. Até aqui tudo bem? Tudo ok? Vamos em 1ª carta de Pedro, capítulo de número 1. A partir do versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Isso aqui me chama a atenção de uma forma tão tremenda. Que isso, pastor? Um simples texto que o senhor leu. Ele coloca nota, ele coloca primeiro o nome, vocês percebem? Pedro, depois vem o título. Pedro, vírgula, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Por que isso é de uma grande revelação? Olha a humildade. Hoje tem tanta gente: eu sou bispo não sei o que de tal. Primeiro vem o título. Eu sou pregador, primeiro vem o título. Esse homem aqui, primeiro vem o nome. Porque ele está dizendo: mais vale um bom nome do que um título. Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos, que são forasteiros, da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está dizendo assim que houve uma perseguição, e esses irmãos da Galácia, os Gálatas,
os irmãos da Capadócia, da Ásia e da Bitínia foram expulsos por conta da perseguição que houve nos dias que o Senhor Jesus foi assunto aos céus e depois que a igreja começou a ganhar almas. Desde Atos capítulo 6 e 7, aquela perseguição aumentou. E esses irmãos eram considerados como forasteiros, dispersos, foram dispersos para toda a região circunvizinha. E ele vai escrever justamente uma carta para eles. E também traz para nós, porque a carta de Pedro é considerada uma epístola geral. E ele diz assim no versículo 2: vocês são eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Então, no versículo 2, bem resumidamente, ele fala: vocês são eleitos. Dá um glória a Deus. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Olha que coisa linda. Segundo a presciência, isso quer dizer, quando ele começou a criar os fundamentos, as coisas, antes dele começar a criação, ele já pensou em mim e já pensou em você. Por isso ele está dizendo, vocês são eleitos, segundo a presciência, ou seja, a presciência dele, ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então a presciência dele já havia determinado dentro dele: eu vou criar a minha igreja e vou convidar para a minha igreja os eleitos. Aleluia. Pode ser que você não é eleito por cargos políticos aqui embaixo, não tem problema nenhum. Você é eleito pelo Rei da Glória, o Todo-Poderoso. Oh, bendito seja o Senhor. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Olha a ajuda dele, vírgula. Em santificação do Espírito para a obediência. Digamos juntos, só consigo ser obediente se eu estiver cheio do Espírito Santo. Olha aí, está no texto. Em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Porque se alguém desobedeceu, mas se arrependeu, o sangue continua sendo aspergido e o perdão é liberado. Aleluia. Ele diz, graça e paz a vós sejam multiplicadas. Ele vai discorrer o texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Olha a promessa dele. Ele está dizendo, o lugar que nós estamos indo é incorruptível. Se aqui as coisas se corrompem, lá nada se corrompem. Lá tudo é incorruptível. Se aqui tem mácula, lá não tem mácula nenhuma. Glória a Deus. Se aqui as coisas, essa palavra imarcessível significa que não se corrompem, inalterável, que não murcha, que não desvanece. Oh, glória a Deus. Se aqui as coisas se corrompem, se desvanecem, fica feio, lá eternamente tudo fica bonito. Bendito seja o nome do Senhor. E ele está dizendo, ó, está reservada nos céus para vós outros. Está reservada. Reservada. Aqui até o corpo humano vai se corrompendo exteriormente. Você já foi mais engraçadinho. Gelzinho no cabelo, já foi, né? Os homens barriguinha de tanquinho, as mulheres já foram mais engraçadinhas, e agora vai envelhecendo, a barriga vai crescendo, tem que cuidar um pouco, aqui vai se corrompendo, as dores vão chegando, os ossos, então, tem uns que não conseguem nem baixar mais direito, ai, dói o joelho, dói as costas, nosso homem exterior vai se corrompendo, porque a carne não presta para nada. O que vale é o que está dentro. A alma. Lá não tem mais corrupção. Lá só tem saúde eterna. Oh, glória. Versículo de número 5. Que sois guardados pelo poder de Deus,
mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que está faltando nos dias de hoje, irmãos? As pessoas têm perdido o foco do que Jesus deixou. No versículo 6, ele está dizendo assim na primeira frase: nisto exultais. Sabe que é uma pessoa ter exultação? Hoje está assim. Muitos crentes, não são poucos não. Eles vêm para o culto, antes de ir, super bonde nos lábios. Tranca os lábios. Chupa limão antes e super bonde nos lábios. E chega tudo triste. Cara feia. Dá um glória a Deus. Olha o que o texto está dizendo. Nisto exultais. Sabe o que ele está falando? Porque hoje em dia está assim, tem muita gente olhando os problemas e pouquíssima gente olhando a solução, que é a salvação da nossa alma. Aconteça o que acontecer, problemas vão, as coisas vão dar ruim, tem hora, vai dar ruim, mas não tem problema nenhum, o problema é que eu sou salvo. Pronto, o problema é que você é salvo, é salva. E nisso nós vivemos exultando a Ele, exaltando, exultando, uma alegria aqui dentro, nisto exultai. Aí ele diz, embora no presente vocês passam, se necessário, vocês vão ser contristados por várias provações, já está dizendo. Mas independente disso, mantenha o foco. Então diga ao teu vizinho, tira a cara de quem chupou limão. Diga, tira o super bonde dos lábios. Pode se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Você é salvo, você é salva. Sua família é salva. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Tem uns pregadores da Assembleia que falam, língua de concreto armado, né? Não dá um glória a Deus, pastor Gilvan Rodrigues, ele fala, dá um glória a Deus, língua de cimento armado. Ai, os jargões dos pregadores aí. Aí vamos no versículo 8. A quem não havendo visto, vocês amam a ele. A quem não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E tudo isso que acontece, somatório de tudo no versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha, meus irmãos, aqui nós podemos passar como Jó passou. Perder valores financeiros, podemos. Podemos perder pessoas da nossa família, como Jó perdeu. Podemos perder. Podemos perder até a nossa saúde, como Jó também perdeu. Podemos. Mas não podemos perder a nossa fé. Em tudo isso, vamos manter intacta a nossa fé. Porque a nossa fé, como resultado final, nos leva à salvação da nossa alma. Aleluia. Então vamos falar sobre salvação. É uma particularidade de um cristão. Salvação. Nós somos salvos se mantermos até o fim a nossa pegada. Filipenses diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O Senhor Jesus diz assim, aqueles que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Então, da parte dele, da parte do Senhor Jesus, salvo, está salvo. Agora, da nossa parte, do ser humano, só nós, cada um de nós, com as ações, podemos nós mesmos, por nós mesmos, perder a nossa salvação. Alguns casos bíblicos de pessoas que perderam a salvação. Não tem um caso clássico, maior exemplo, vamos falar de Judas. Andou com ele, expulsou demônios, curou enfermos, estava com ele e no momento crucial perdeu a salvação. A Bíblia Sagrada diz. Ele é uma pessoa que nós podemos realmente crer que ele não foi salvo. Nesse exato momento,
Ele está no lugar muito ruim. Vamos ver o lugar que ele está lá em Isaías, onde fala do inferno. Isaías. Capítulo 14. Vamos ver esse lugar, onde muitas pessoas já estão lá. Tem gente assim, irmãos, no subconsciente dele, usando esse versículo, o Senhor Jesus, aquilo que o Pai me deu, de modo algum lançarei fora. Tem gente assim que pensa assim, uma vez salvo, sempre salvo. Perante a Bíblia, a salvação é uma conquista do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas se o ser humano continuar a viver na vida velha, não tem como essa pessoa ser salva. Como é que uma pessoa, uma vez salva, aceitei Jesus, estou sempre salvo, continua mentindo, continua prostituindo, continua nos seus pecados, continua nos pecados ocultos? Como é que é? Não tem como, não cola, está entendendo? Não cola. Porque a salvação, ele vem buscar, ele já falou de manhã, um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Se eu estou uma vez salvo, sempre salvo, então eu vou beber um pouco. Eu vou prostituir um pouco, estou sempre salvo. Afinal de contas, minha carne é fraca, eu não resisti à tentação, eu vou cair na prostituição de novo. Mas eu sou salvo. Esse era o erro de Israel. Achar que por ter o templo sagrado lá, não, nós somos os melhores dos povos. Olha o nosso templo aí, ó. Não, Deus está aqui conosco. O que Deus fez? Arrasou com a casa dele. Destruiu a casa dele. Então, muito cuidado. Isaías capítulo 14, olha esse lugar que terrível que é. No capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 9. Olha aí, ó. O além, desde o profundo, se turba por ti, para te sair ao encontro na tua chegada. Ele, por sua causa, desperta as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Todos estes respondem e te dizem, tu também como nós está fraco e é semelhante a nós? Então o que tem lá? Escuridão e fraqueza. O Senhor Jesus me revelou esse versículo. Sabe aquele sentimento de fome? Quando você está com tanta fome que tem até fraqueza, dor de cabeça, tremedeira. Isso é constantemente lá. Uma fraqueza. Versículo 11. Derrubada está na cova a tua soberba, e também o som da sua harpa por baixo de ti. Agora uma cama de gusamos, e os vermes são a tua coberta. Olha o que tem lá. Quando você deixa um lixo, principalmente uma carne, aqueles bigatos começam a sair daquilo, isso é o que tem lá. Gusamos são vermes, aqueles bigatinhos, coisas nojentas. Então, esse lugar é um lugar escuro, tenebroso, horrível, que não foi preparado para o ser humano. Não foi preparado para o ser humano, de tão teimoso que ele vai para lá. E depois tem uma segunda parte, aqui é o Geena, lugar de tormento. Depois tem um lago de fogo, que é a segunda morte, ali acabou. A segunda morte que foi preparada para Satanás e os demônios, não foi para os homens. Mas sabe quem vai inaugurar lá? O anticristo e o falso profeta. 2 homens vão inaugurar o lago de fogo e enxofre. A salvação que nós temos da parte dele é algo que devemos valorizar e zelar. Não podemos ficar brincando com essas coisas. Com a salvação não se brinca. Começou os malignos desejos de querer dar vazão de novo, é hora de buscar a presença de Deus, irmãos. É hora de ter um momento de jejum, porque às vezes a carne quer florescer aquilo que a carne gosta, que é a prostituição, a bebedice, as mentiras, tudo vem nas obras da carne. Então, quando isso quer começar a florescer de novo, o que nós devemos fazer? Ir para o jejum. O jejum não é um ato de você ficar sem comer apenas, sem beber.
O jejum é o momento que você tira para estar com Deus, sem se preocupar em se alimentar. Eu estou em jejum aqui, mas peraí, eu vou ali comer um negócio. Não, é um momento, um tempo. Você vai falar, vou te fazer aqui 3 horas na presença de Deus, lendo a Bíblia, orando, celular desligado. Ou se a Bíblia está no celular, coloca no modo avião. É um tempo exclusivamente você e Deus. Só você e Deus. E ali você vai alimentando a sua vida espiritual e vai matando a sua vida carnal. E quando você sai dali, você sai fortalecido espiritualmente. Isso é um jejum correto. Porque o jejum correto nos leva a estar com Deus, na presença de Deus. Um tempo nosso reservado exclusivamente por Deus, para Deus, sem ir no banheiro, sem comer nada. Um período nosso ali na presença de Deus, leitura bíblica, consagração, e ali sim a gente sai fortalecido, revestido do Espírito, cheios do Espírito, para amar o próximo e a continuar amando o nosso Deus. Quem entende o verdadeiro jejum, diga amém. Tá, pastor, eu achei que o jejum era só ficar sem comer. Não. No momento que você, se não dá para você estar ali no seu quarto, se você fez um propósito de jejum e vai trabalhar, em espírito ali, você está ali em jejum, mas falando com Deus. Não ficar, ai Deus, eu estou em jejum aqui, ó, ajuda eu. Isso é hipocrisia. Em silêncio. Você também ficar com aquela cara feia, né, conforme Jesus diz. Aquela cara, eu estou em jejum, aquela cara. Não, fica tranquilo, em silêncio, consagrando a Deus nos propósitos que você colocou para que seja estabelecido. E a salvação da nossa alma é algo muito sério. Porque se a gente bobear, pode ver, nossa vida às vezes é que nem gangorra. A hora você está aqui, espiritualmente forte, fortalecido, amando o próximo, cheio dos frutos do Espírito, com domínio próprio, né, não fica nervoso por nada, a hora de repente, pum, a gangorra está aqui embaixo. Aí qualquer coisa tira a sua paz, você fica irritado, né, os desejos carnais começam a querer aflorar de novo. Nesse momento, faltou um momento nesse intermédio de busca. E quando chega nesse patamar, é necessário voltar urgente para a presença de Deus. Porque senão, meus irmãos, a pessoa cai. Quantos casamentos foram desfeitos por conta de falta de vigilância? Quando foi aflorado as questões sexuais, a pessoa ficou encantada com aquilo e não recorreu aos pés de Jesus, fala, Senhor, me livra desse espinho na carne. Como Paulo fala, o espinho na carne é uma fraqueza. Me livra disso. Quantos tiveram desejo de beber um copo de bebida alcoólica e quase a ponto de pegar e ingerir aquilo? Tamanho desejo que teve, mas correr aos pés de Jesus, Senhor, me livra dessa tentação, porque se eu voltar nesse copo de bebida alcoólica, eu vou continuar na minha vida velha. Aí eu vou estar na roda dos escarnecedores, vou estar ali junto com aquele povo, vou ser levado por essa situação e corre o risco de perder a salvação. Quem está entendendo? Então, coisas incomuns para nós, particularidades de um cristão que faz parte da igreja. Salvação. Que mais? O ato de congregar. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Isso aqui, meus irmãos, é para os que fazem parte da igreja. Hebreus capítulo 10 e versículo 25. Porque tem uns que falam, mas eu sou de Jesus, eu sou salvo. Mas espera aí, o cristão verdadeiro tem umas particularidades. Então, hoje nós estamos falando sobre particularidades de um cristão autêntico. Então, a primeira particularidade é, sou salvo. Tenho a salvação do meu Senhor Jesus. A segunda particularidade é que todo cristão autêntico, ele tem que obedecer o que o livro diz. E o livro é a Bíblia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, não deixemos de congregar, ou não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia
se aproxima. Não deixemos-nos de congregar, de estar junto na igreja. São características de um cristão autêntico. Antes, façamos admoestações. O que é fazer admoestações? O irmão está meio derrubado? Ô irmão, ó, firma os seus pés aí. Não é você chegar no crente, ô coitado de você, né, irmão? Você é mesmo, a carne é fraca. Não, não é assim não, meus irmãos. Admoestações. Meu irmão, caiu, Jesus já te dá a mão para você levantar. O grande dia está se aproximando aí, ó. Qual é esse grande dia? É o dia da nossa morte física, ou o dia do arrebatamento. O grande dia está se aproximando. Paulo fala, né, Isaías também fala, os joelhos trôpegos, firma os seus joelhos. Está perdendo muito culto. Firma os joelhos trôpegos aí, ó. Quais são as características de congregar? Um culto tem que ter oração. Um culto tem que ter adoração. E um culto tem que ter a exposição da palavra. Este é um culto que se congrega. Como é que era nos dias de Davi o culto? Tinha oração, adoração e ensinamento da palavra. Hoje as pessoas querem estar em muito coisas longes, coisas cultos que falam com a alma, aquelas coisas bonitas. Outros querem estar apenas num lugar de estudo. Não é isso. Congregar, o cristão autêntico, primeiro lugar, sou salvo. Depois, características, vou congregar. Vou oferecer a Deus o meu culto. Vou cultuar a Ele, junto com os demais irmãos que obedecem à mesma fé, em adoração, em glorificação, e no momento da palavra, com os ouvidos atentos e os olhos abertos para ouvir aquilo que Ele quer me orientar. Este é um culto. Características de um cristão autêntico. Também no nosso meio, meus irmãos. E aqui, se tem uma coisa que nós temos que corrigir sempre, ainda a nossa igreja é pequena, no outro barracão era um pouco maior, e várias vezes eu parava o culto, tipo, a pessoa está conversando, eu estou aqui. Tem um dia que a minha filha, tem que dar o exemplo, a menor estava ali com risadinha, eu parei o culto, Maria Eduardo, vem sentar aqui na frente. O exemplo. Por quê, meus irmãos? Porque a maioria de nós aqui, ó, acordamos 4 da manhã, 3 da manhã, 2 da manhã. Esse aqui vem direto do serviço, a noite inteira trabalhando, vem direto. Aí chega aqui, o trabalho nosso, cansativo, a cobrança é extrema, é pesado às vezes. Você chega aqui às vezes debaixo de xingo que você tomou lá, do encarregado, do gerente, do cliente, e aí você vem aqui na igreja, que é o refúgio, para você ter a sua atenção a Deus. E aí começam. A minha esposa, um dia ela chamou, nós estava na igreja, a pessoa, minha esposa bateu no ombro do rapaz. Eu vim assistir o culto, dá para você? Ou senão você se retira? Eu não tinha essa coragem que ela teve, eu fiquei já assim. E ela fechou a cara e falou, perdoa. Os 2 meninos ficou quietos. Agora aqui o pensamento é esse, meus irmãos. Aqui é a luta que nós enfrentamos diariamente. Então aqui é um lugar onde a gente chega para ouvir a palavra de Deus, para cultuar o nosso Deus. E no momento da palavra, estarmos ali, conforme diz, boquinha fechada, ouvidos abertos e recebendo as orientações bíblicas. Porque o Senhor sempre tem uma palavra para nós. E esses são características de uma pessoa salva, que tem a salvação, o ato de congregar, e aqui é um lugar onde nós aprendemos. Atos capítulo 6 agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 7. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas
contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, nós vemos que palavra de Deus. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha a preocupação da igreja primitiva no culto, na palavra. Outros irmãos, a igreja foi crescendo e é óbvio, os problemas foram aumentando. Então os irmãos tiveram ali a inspiração divina e a inteligência em meio à multidão dos conselhos. Vamos reunir pessoas de boa reputação. Olha só, para servir a Deus. Escolhei entre vós 7 irmãos, no versículo 3. Primeiro, de boa reputação. De boa reputação. Cheios do Espírito e de sabedoria. Essa aqui são as características dos diáconos. Boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E os demais irmãos que têm o ministério da palavra têm que se esforçar nos estudos, procurar, cavar nos estudos bíblicos, buscar revelação em Deus. Não ficar apenas na internet com mensagens fictícias, muitas vezes dela, mas ter a própria mensagem. Porque Deus tem uma mensagem para a igreja. Deus tem uma palavra para a igreja. E essa palavra, meus irmãos, é direcionada direto do trono. O Senhor quer um povo que venha aprender na congregação dos santos. No Salmo de número 22 e verso 4, Davi já tinha isso intrínseco nele. Salmo 22 e verso 4, características de Salmo 27, verso 4, são características de um cristão. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Meditação. Aonde é que nós aprendemos? Aqui. Informações espirituais, aqui. É aqui. Então isso são características de um cristão autêntico. Ah, eu sou cristão, mas não sou muito de congregar. É um cristão, mas não é um autêntico. Ah, eu sou, mas não sou muito de ir na igreja. É um cristão, se diz cristão, mas perante as Sagradas Escrituras, não é um autêntico. Meus irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, aqui, às vezes nós podemos ser prestigiados, temos amizades com tantos homens e mulheres, seres humanos, mas isso de nada valerá na presença do nosso Deus. Porque na presença do nosso Deus o que vai valer é o tanto de obediência que nós tivemos pela fé na palavra dele. É isso que valerá. Em Apocalipse, no juízo final, diz que abriram-se os livros diante do trono branco. Então entendo que para cada um de nós tem um livro escrito. Quando chegarmos lá, depois do arrebatamento, estamos lá, nós vamos olhar, ué, cadê os fulano, ciclano que dizia... Não, aqui não entrou. Por que não entrou?
Porque não obedeceu pela fé. Quiseram servir do jeito próprio dele, do jeito próprio dela. Não entrou. Não entrou. Parece que é umas coisinhas, mas é uma de coisa de grande valor. Aqui são características de um cristão autêntico. Quais são os dias de culto da sua igreja? É nesses dias que eu tenho que estar. Não deixar de congregar. Características de um cristão autêntico. Vai ser fácil? Lógico que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque a gente está nesse corpo aqui, tem cansaço, fica sobrecarregado às vezes, preocupado. E o Senhor está dizendo, não deixa de congregar. Ele não está falando assim, ó, se você estiver cansado, você fica na sua casa. Se você estiver com dor de cabeça, você fica em casa. Ele não diz isso. Ele diz congregar, não deixar de congregar. Como é costumes de alguns. Então tem gente que é acostumado já. Eu vou o dia que eu quiser. Está errado. Lá no céu, aqui não entrou o dia aquele que quer fazer do dia que ele quiser. Aqui não entrou. O que entrou? Quem obedeceu pela fé. A palavra. Ele é simples e objetivo. Ele não engana ninguém. É assim, sim com ele é sim, não. Não tem esse negócio de meio tempo. Pode ver. As pessoas que querem servir do jeito deles, pode ver. Pode ser conhecido dos homens, dos seres humanos. Pode até ter uma vida profissional abençoada. Eu não estou dizendo nada disso, meus irmãos. Estou dizendo de salvação. O que vale para Deus? Para Deus não vale o nosso ato profissional, ser bons profissionais, estar com o bolso cheio porque somos bons profissionais. Para Deus lá no céu, quando chegar, não tem isso, meus irmãos. Não tenho a influência, conheço muitas pessoas, lá no céu não tem nada disso. Para chegar lá é o quanto de obediente eu fui ao que ele me pediu no livro. No ato de congregar, no ato de aprender na casa dele, no ato de estar na casa dele, no ato de contemplar, olha o que o salmista Davi diz, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. O que ele está dizendo aqui? Nós estamos num lugar simples, rachadura, goteira, mas quando a gente chega aqui, nós contemplamos pela fé a beleza do Senhor. Com vestes resplandecentes. Não é o lugar. Note, não é o lugar. Não é o lugar. João Batista estava lá no Rio Jordão, no deserto. Não é o lugar. É o nosso desejo. João Evangelista estava lá na ilha de Pátimos. Direitos humanos passava longe daquele lugar. Aquele lugar, eu imagino o corpo físico do João cheio de aquelas manchinhas, porque estava ali naquele lugar úmido, fético, homens usando, fazendo suas necessidades fisiológicas. Imagina o cheiro daquilo. Não é o lugar, é o que está no coração. E de repente, João sobe para cá. E daquele lugar horrendo, João foi lá para o terceiro céu para receber as informações de Deus. Não é o lugar. Quando chegar, não vai valer quão bons profissionais nós somos. Que eu tinha muita influência, tinha muita amizade com as pessoas. Quando chegar lá, ele vai dizer quão obediente você foi. E aí a gente ouve, vinde benditos de meu Pai. Você congregou, Hebreus 10, 25, você cumpriu. Salvação estava sempre no seu coração. Vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Deixa eu ver quem entende isso. Aleluia, aleluia. Aprender na casa do Senhor. Particularidades de um cristão. Ter a salvação na alma. Congregar. Aprender. E depois que aprender, pergunte assim, fazer o quê? Evangelizar. Olha só as particularidades. Somos salvos, congregamos, aprendemos. E agora ele fala, vá, coloque em prática o que você aprendeu. Evangelho de Mateus agora, capítulo 22. Evangelho de Mateus.
capítulo 22, a partir do versículo 1. A parábola das bodas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei. Diga assim: o rei é o pai. Aleluia. O rei, o pai que celebrou as bodas do seu filho. Fala: o filho é o Senhor Jesus. Então enviou os seus servos. Diga assim: os servos sou eu. Aponte alguém e diga: é você. Você achou que estava, eu achei que era só vir congregar, glória a Deus. O rei vai dar uma festona e já escolheu os servos. Oh, glória! Somos os servos. Para chamar os convidados. Digo, os convidados é quem está no mundo, quem não conhece Jesus ainda. Ou quem conhece se afastou, é convidado. Olha o que ele está dizendo: toda a humanidade é convidada. Todos os homens e mulheres, seres humanos, são convidados. Israel foi o primeiro, com a seguinte: convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Israel foi o primeiro, mas não quiseram vir. Por quê? No versículo 4, enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. A insistência do pai. Ô Israel, está tudo pronto. Os profetas: volta a Israel. Sai do pecado, Israel, está tudo pronto. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. O que o Espírito de Deus acabou de revelar aqui para nós? Você pode ser bom profissional. Lá isso não vale nada. Você pode ter influência e conhecer várias e várias pessoas. Para Deus isso não vale nada. Para Deus o que vale é o tanto de obediente que eu sou na palavra dele, pela fé. É isso que vale para ele. Israel se preocupou com seus campos, seus negócios. E outros, olha só o versículo 6, e outros agarrando os servos os maltrataram e mataram. Isso é uma realidade nossa, viu, irmãos? Não pensa que você vai chegar, vai falar de Jesus e vai ser bem quisto às vezes, a maioria das vezes isso não é assim. Você vai ser mal visto, vão te responder mal, vão ser mal educado e você pode até sofrer agressões físicas. Por quê? Porque Jesus não engana ninguém. Ele não engana ninguém dos sofrimentos que passamos. Versículo 7. O rei ficou irado. Ficou irado. Enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. É o que vai acontecer no futuro. Tudo o que aconteceu é um reflexo. Vai acontecer no futuro. É igual 666. Nada se cria. Já aconteceu. Deuteronômio 6, versículo 8. É o 666. Estes sinais estarão inculcados na sua testa e também estarão nas suas mãos. Ações. 666. Apocalipse. Nada que está lá no futuro é algo que não está em conexão com o que já aconteceu. E aqui é a mesma coisa. Estamos evangelizando. Não queremos. Vamos acabar com esse negócio de judaico-cristã. Vamos acabar com a família. Não tem. A pessoa pode escolher o que ele quer. Uma criança pode trocar de sexo. Vamos acabar com esse conceito de Deus. Aí você vai falar de Jesus com as pessoas dessas e apanha. É a realidade. Está começando, irmãos, e vai aumentando. Só que o rei, os servos foram maltratados? Foram. O rei ficou irado. Imagina um Deus irado. Chamou os exércitos. Nabucodonosor, Senaqueribe, pode chegar. Pode chegar. A Síria, pode chegar. Subjuga isso aí. E agora, no tempo aí, ele não vai chamar só as questões dos homens. Vai chamar pedra, pode cair nas águas, para ficar amargas.
As águas podem se transformar em sangue. As pessoas vão procurar a morte, vão se estrubilhar no chão e não vão morrer. A morte fugirá delas, vão ficar agonizando. Porque um rei irado, o dono de tudo irado. A ira humana já faz uma catástrofe. Agora imagina a ira divina, mas correta. O rei ficou irado e subjugou Israel. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Quem eram esses servos? Os primeiros. Paulo, Pedro, Bartolomeu, Tomé, os irmãos, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, o Judas, não Iscariotes, o outro, e os demais irmãos que foram. Vão pregar. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Aqui, o Paulo, que é um nascido fora do tempo. Meus irmãos, no meu ponto de vista, o apóstolo Paulo, abaixo do Senhor Jesus, ele foi o homem que mais ganhou alma. Para mim, no meu ponto de vista, ele supera Moisés. Moisés cuidou de um povo. Paulo, ele foi um desbravador. Ele não tinha preguiça. Ele apanhava, ele levantava, ele ia de novo. Descia ele na cidade pelo cesto para não morrer. Ele não tinha medo, ele já ia para uma outra cidade, já estava lá pregando de novo. Ele foi um desbravador, esse homem. E quando chegarmos no céu, nós temos que beijar o rosto desse homem. Porque através da vida desse homem, que foi um desbravador, chegou o evangelho para os 4 cantos. E ele evangelizou, irmão, junto com aqueles irmãos. Timóteo tinha probleminha de saúde. Quando a gente vai ver, não bebe só água não, põe um pouco de vinho. As pessoas, não, eu vou usar esse versículo e posso encher a cara. Tem que estudar direito. Quando Paulo falou para Timóteo, não fica só na água não, vinho também. A água do Oriente Médio é uma água salobra, barrenta, muita bactéria, então fazia mal para o estômago de Timóteo. Paulo falou, como é que era para fazer para que tirasse aquelas bactérias? Pegava umas gotículas de vinho fermentado e colocava na água para matar as bactérias. E aí muitos espertalhão, não, Paulo mandou dar vinho. Tem que estudar direito. É quando Paulo bebia aquela água, já com as bactérias mortas, não atacava o estômago dele e continuava a fazer a obra, meus irmãos. Homens que sofreram, foram desbravadores. Chegou o evangelho até nós. Estamos aqui, convidados. Fomos convidados. E agora de convidados, nos tornamos servos. Olha que coisa maravilhosa. Olha, entramos no lugar deles. E sabe o que me deixa lisonjeado? É saber que o mesmo Espírito que usou Moisés, quando a gente fala Moisés, Paulo, Pedro, né, Timóteo, os irmãos, é o mesmo Espírito que está usando a minha vida e a tua vida. O mesmo Espírito, apenas em épocas diferentes. E aí, continuando no texto, diz, então, versículo de número 11, entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Como é que esse homem entrou aqui sem veste nupcial? E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E a realidade nossa é sabedores de que somos tinha lá maus e bons. Os bons
Tem aquelas pessoas que não conhecem Jesus, mas não faz mal para ninguém. São trabalhadores, são honestos, só que não conhecem Jesus ainda. Na ótica, são pessoas boas. E tem as pessoas malignas, que odeiam Jesus. Mas tantos esses que são bons, que não faz, né, não faz mal para o outro, mas não conhecem Jesus. Tantos esses como aqueles, todos precisam conhecer Jesus para ser salvos. E essas vestes? O convite é as vestes. O convite é as vestes. Está aqui o seu convite. Está aqui o seu convite. Tem veste para toda a humanidade. Está aqui o seu convite. Que vestes são essas? Em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, o João revela-nos o que significa essas vestes. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, diz ali: Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, que é a festa, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se, olha a veste aí, de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E nós encerramos perguntando: uma vez salvo, sempre salvo? Olha aí. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, se eu aceitei a justiça de Deus, vou continuar na prostituição? Mas eu sou salvo. Vou continuar na bebedice? Mas eu sou salvo. Vou continuar na pornografia? Na mentira? Ainda que sou salvo? Será que essas ações são atos de justiça de santos? O que os irmãos acham? Lógico que não. Os atos de justiça dos santos é ter uma vida santa, aos pés de Jesus, fugindo do pecado, só em Jesus. E Ele vai nos dando força. Paulo falava: Senhor, tira esse espinho na carne, meu Pai, essa fraqueza que me abate, me tira isso, esse mau desejo. O Senhor, não, isso aí eu não tiro. Mas, Paulo, enquanto você não estiver aos meus pés ali, para o meu espírito te fortalecer, você não vai conseguir. Se você quiser vencer por si só, você não vai conseguir. Roguei 3 vezes, Paulo falou, e o Senhor falou: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Jesus está dizendo é assim: quando vir a fraqueza humana, a fraqueza carnal, vamos aos pés dele. Senhor, me livra dessa tentação que está muito forte. Senhor, me livra disso para não pecar contra ti. Senhores, você se quebranta na presença, depois você se levanta fortalecido. Glória a Deus. E as suas vestes continuam intactas, brilhando com linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Aleluia. Vamos estar em pé. Bendito seja o Senhor. Particularidades de um cristão que faz parte da igreja. Particularidades de um cristão. Nós paramos um pouco na aula de hoje sobre a profecia para falar de particularidades de um cristão autêntico. Muitos dizem que é cristão, que é crente, mas os autênticos é um pouquinho daquilo que nós dissemos aqui, porque tem muito mais. Mas o tempo é curto. Tem muito mais particularidades de uma pessoa cristã. Então, muito cuidado com os falsos ensinos, que Pedro também já havia dito que eles saíram do nosso meio. Olha só, sair do meio e deixar a mente ser deturpada para trazer ensinamentos falsos. Saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Então, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com o que você vê, porque, biblicamente, nós devemos desenvolver a nossa salvação e a diariamente. Diariamente, aos pés de Jesus, diariamente, para que as nossas vestes não venham ser manchadas. Você viu quando ele chegou lá: amigo, como é que você entrou aqui dentro, sem vestes? A pessoa ficou muda, emudeceu.
é o dono da festa. Pode tirar fora, lança para as trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem muita gente com esse negócio, uma vez salvo, sempre salvo, gravado no subconsciente, achando que a salvação é fácil. O próprio Senhor Jesus disse, desde os dias de João Batista, o céu, o reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não troque, o Senhor Jesus não está vendendo o evangelho, não está barateando o evangelho. É o mesmo preço. O preço para mim é o preço para quem está lá. O João Batista um dia pegou a banquinha dele, lá no palácio de Herodes. Quer comprar? Quanto que é, João? Larga a mulher do teu irmão. É o mesmo preço. Não barateava o evangelho, é o mesmo preço. O arrependimento, larga a mulher do teu irmão. Ela eu não largo, vou prender você. O problema é seu. Prendeu e ainda mandou decapitar. E até o velório de João Batista falou. Imagina um velório, não tinha cabeça. O João Batista estava dizendo, agora ninguém mais olha para mim. Olha para ele. Olha para ele. Não vamos baratear o preço. Ainda é o arrependimento. É o arrependimento. Não, mas agora... Não vamos com essa porcariada aí, não. É o arrependimento. É o preço, é esse. É o preço do Calvário. Não vamos baixar. Não vamos baratear. Não vamos, agora os pregadores coach. Não vamos por esse lado, meus irmãos. O preço é o mesmo para todos. O arrependimento e as vestes dos santos. Vamos orar. Aleluia. Pastor Rodrigo, ore por nós, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos pegar o microfone aqui da irmã Tami. Glória a Deus. Paz, igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos esta aula tão maravilhosa, Senhor. E nós temos particularidades, Pai. E que nós venhamos colocar em prática, viver a Tua palavra, Senhor. E nós possamos ganhar almas para o Teu reino. Que possamos viver genuinamente o Teu evangelho, Senhor. Vivendo a Tua palavra a cada dia, a cada momento. Em qualquer lugar que nós formos, meu Pai. A Tua presença esteja em nosso coração, para que as pessoas vejam a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem, Senhor. Nos dá a direção, nos dá sabedoria, enche-nos do Teu Santo Espírito, Pai, para que nós possamos manter uma vida íntegra em Tua presença e nós possamos fazer a diferença em meio a essa sociedade que está corrompida. Nós possamos, sim, trazer o brilho do Teu Santo Evangelho, Pai, e almas sejam alcançadas, salvas para a honra e glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo na Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Então, esse são nossas características. Somos salvos. Diga glória a Deus. Congregamos. Os irmãos sabem. Tem horas que não é fácil congregar. Tem horas que não é complicado. É o cansaço, os problemas, as preocupações, mas é necessário congregar. Quando nós congregamos, a gente está dizendo a Ele que Ele é superior aos nossos problemas. E aqui, no ato de congregar, nós aprendemos. Aprendemos, conforme o Salmo 24 diz, Salmo 27, verso 4. E aprender no seu santuário. Aqui nós aprendemos e agora nós praticamos aquilo que aprendemos, que é o ato de evangelizar. Somos os servos escolhidos para isso. E aí a casa vai enchendo-se de pessoas. E quando a gente menos receber uns abraços, peraí, eu não conheço você. Não, você estava lá na casa e orando por mim. E Deus ouviu a sua oração. O Senhor levanta alguém para evangelizar naquela biqueira. E através da sua oração, Deus levantou aquele irmão. Eu estou aqui salvo. Muito obrigado por ser colocado no lugar de servo. Aleluia, aleluia. Oh, meus irmãos, como Jesus é bom. Vamos nos assentar. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É
fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está